Não tá entrando. Deixa eu... Gente, só tô... Ah, agora sim. Ini, só solicito o convite para eu te adicionar. Boa tarde, pessoal. Desculpa, a gente não estava conseguindo integrar. Ini só coloca solicitar. Tá conseguindo, Ini? Agora Conseguimos. foi. Eu falei, o que está acontecendo? Ai, estava entrando lá, esperando você entrar para você me chamar. É Mas a engraçado gente que eu já estava faz tempo, daí eu tive que sair algumas vezes, eu falei, vamos, uma hora vai dar certo, né? tá certo. Tudo bom, Pronto, Eni? Tudo bem, pessoal? tudo Algumas bem. pessoas já entraram, saíram, mas agora, É, graças a Deus, lá também. conseguimos, né? Já E conseguimos. aí, deu certo? Como que tá o som? O som tá bom? Tá bom o som. Eu já me Só apresentei várias vezes checando. aqui. Já falei com um monte de gente. Eu Para mim até tá estava ótimo. falando. Ah, então perfeito. Gente, se o som tiver ruim, tá? E não estou na minha casa, então se o som tiver ruim, alguma coisa vocês falam. Depois até o Uhum. fone para tentar tirar o eco. Eu estava falando para quem não participou da live de terça, a gente está falando sobre um livro que eu indico para todo mundo, que se chama Picos e Vales, da Enê. É um livro Isso. fantástico que tem muito e muito ensinamento. E é o que eu falo, não basta só ler um livro, né? Mas o que você vai extrair do livro. E esse livro, em particular, ele tem muito aprendizado bacana, muito aprendizado. Por isso que eu indico, tá? Para quem não leu, vale muito a pena a leitura. E a Eni tem agora uma novidade. Né, Eni? Vamos É... lá. Então, primeiro que o Rodrigo colocou o link aí, então quem não se inscreveu, podólogas, já entram lá, façam o seu cadastro para concorrer no final da live. A gente vai sortear um livro. A gente vai encerrar essa live, tá? E logo na sequência a gente vai fazer ao vivo, porque não dá tempo, né? Tem o tempo de internet aí, né? A gente tem que entender. Oi, Orlando, obrigada por estar aqui. Então, assim, depois que a gente terminar essa live, a gente entra para fazer o sorteio de quem está cadastrado lá, que se cadastrou pelo link, tá? A gente vai ter na terça-feira que vem, a gente vai falar hoje do livro, né? Vai continuar falando dessa experiência e trazendo para a realidade comigo. E na terça-feira que vem a gente... Ah, Silvia, vamos conversar, tipo, a gente fala disso? Vamos causar curiosidade nelas? Pode dar sequência Perfeito. aí. Perfeito. Então, para quem não assistiu, tá? Picos e vales, o que significa picos e vales, tá? Picos e vales são os altos e os baixos que a gente enfrenta no dia a dia, na nossa vida, nas situações internas, externas, né? E como que a gente pode transformar um vale num pico? Como permanecer mais tempo no pico, tá? Quando eu falo pico, é o alto da montanha, tá? Então eu vou continuar. Ele teve uma experiência com o senhor, ele morava num vale e agora ele foi para o pico, né? Ele foi para o pico, conheceu um senhor, teve vários aprendizados, voltou para o vale, né? Só que o que aconteceu? No vale, ele
acaba esquecendo, né? Então a gente tem alguns aprendizados, só que muitas vezes a gente esquece desses aprendizados e não coloca em prática, né? Então eu vou dar sequência no livro, tá? Falando na época que tudo deu errado, ele já estava desolado, saber que começou no início a praticar, começou a dar certo, depois com o tempo, eu acho que o orgulho não deixou ele mudar, estar aberto para as mudanças, e daí começou a dar tudo errado de novo, né? Foi a hora que ele falou, peraí, preciso parar, né? Foi onde ele resolveu ir para o platô, né? O que é o platô? O platô, ele foi para um lugar que é um platô, um lugar desolado, não tinha árvores, mas ele era plano, ele não era nem quente nem frio, né? O céu nublado bloqueava o sol, né? Ou seja, nada definido. O jovem, ele precisava passar esse tempo sozinho, né? Ele queria ficar sozinho. Então, para que ele quis fazer isso? Ele quis se recuperar do estresse, dos altos e baixos que ele vivia, né? Estava experimentando, né? E assim que ele chegou no platô, o que aconteceu, né? Ele começou a ficar mais tranquilo. O que é importante? É muito importante, muitas vezes, né, Eni, a gente sair do nosso ambiente, descansarmos a mente, né? E pensarmos simplesmente em nada, nada mesmo. É muito importante esvaziar a mente. Por quê? Porque a gente cria espaços vazios, né, para o novo entrar. Não é verdade, Ni? Só assim a gente consegue. Exatamente. Só que no início, né, fez muito bem para ele, só que depois ele começou a ficar inquieto, entediado. O que acontece? Passou a parte neutra, né, o mal-estar, daí ele começou a se questionar. Será que ele foi para esse platô para descansar, para tirar uma folga merecida? Ou ele estava fugindo da realidade, né? E pensou, fugindo do quê? Muitas vezes, né, a gente não se permite a ter esse espaço, né? A gente até sente culpa de estar no momento de descanso, não é, Eni? E é importante até entender que esses espaços, esses momentos são fundamentais. Porque é onde a gente, quando a gente está com a mente descansada, é onde a gente cria com muito mais facilidade. A gente vê muito mais oportunidades do que quando a gente está naquele turbilhão, né? A gente não sai da cena, a gente não consegue ver as soluções. Então, eu falo, né, que é muito importante esses momentos e momentos sem culpa, né, sabendo que isso é um bem necessário, né? Se quiser falar alguma coisa, tá, Eni? Daí... Não, já estou anotando aqui, mas pode ir falando. Tá. E um aprendizado, né? Então, a jornada, só que daí, óbvio, depois que a gente descansa, a gente quer voltar para os nossos, né, desafios, né? Faz parte da vida. Então, ele começou e falou, bom, agora eu quero voltar para o pico, né? Então, ele começou na montanha novamente, e ele chegou na montanha onde ele encontrou o Senhor. E o que aconteceu? Só que nesse dia ele viu o pôr do sol, que a outra vez ele não tinha conseguido. Então ele se planejou para ver o pôr do sol, né? E daí encontrou aquele senhor sábio, e os dois sentaram apreciando uma vista super bonita. O que eu acho interessante de livro, né, que os aprendizados através de livros são muito bacanas, porque a gente memoriza muito mais. Quando a gente vê uma cena, quando a gente cria uma cena, a gente fixa muito mais, não é? E aí o que aconteceu? Daí o senhor percebeu que o jovem estava preocupado e perguntou para o jovem o que aconteceu, né? Daí o jovem falou que tentou uma coisa que é muito importante, conselho, né, do senhor, né, para o jovem, identificar o bem que estava oculto no momento ruim, porque sempre tem um bem oculto, né? Muitas vezes é o que eu falo, às vezes a gente no auge daquela emoção não enxerga, mas sempre tem um bem oculto. O que aconteceu? Deu certo no início, mas depois, com o tempo, ele começou a ficar desanimado, né? E é onde foi passar o tempo no platô. E o senhor mostrou, né, para o jovem que é que nem os batimentos cardíacos saudáveis, né? A mesma coisa, sabe aquele eletrocardiograma que tem os altos e baixos, né? Faz parte, o coração, a batida do coração. Imagine se a gente não tem mais os altos e baixos. A gente morreu, não é verdade? Quando o eletrocardiograma fica reto, é porque a gente morreu. E a mesma coisa acontece com a nossa vida, né? A gente tem os picos e os vales pessoais, que é super normal, é saudável.
Se não tivesse isso, a gente estaria morto, né? Então, por isso como que a gente ressignifica as coisas, o modo da gente olhar, né? E também os platôs são muito importantes, né? Quando a gente, né, quando esse período de descanso saudável, quando você faz um exame do que está acontecendo e faz uma pausa para pensar sobre o que fará em seguida. Então, o platô, ele pode ser um período muito positivo, né? Quando a gente descansa, reflete e renova, né? É muito importante isso. Você não acha, Eni? Sim, acho, Sil. Então, deixa eu só completar. Para trazer para a nossa realidade hoje, esse momento que a gente está vivendo e que ficou todo mundo na inconstância, e tem gente se culpando, né? De, nossa, eu fiquei 2 dias, uma semana, 2 dias, um mês parado, né? Esse é o descanso, era o seu descanso é diferente do meu descanso. Né? Então, assim, descansou, pensou, chorou, é o que eu chamo de viver luto. Né? Ontem eu estava vendo uma live Mulheres do Brasil, e ela falou exatamente sobre isso que ela está falando sobre comportamento. Porque a gente fica comparando até o nosso descanso com o descanso do outro. O outro está em outro momento, então leva aquela situação de uma outra maneira que a gente também, às vezes, não entrou no luto, mas vai entrar depois, né? O tempo dele é o tempo diferente de você, e acho que, acredito que seja isso, né, Silvia? Que eles estão falando aí do platô, né? E quando ele encontra o sábio, ele pega e olha, né, para aquilo tudo diferente. Agora, nos nossos sábios, quem são os nossos sábios? Tem vários aí, né? Hoje a internet está mostrando um monte, a gente está aqui tentando ajudar vocês nisso, tem os amigos, a família, mas é isso. Algum sábio vai entrar na sua vida e vai, ó, calma, ou então anda, para, né? É isso. Exato, exato. E aí a gente faz aquela pergunta, né? Como a gente pode estar feliz ou saudável, né? Com tantos altos e baixos na vida, né? Que nos deixam ansiosos, nos deixam estressados, né? Então, qual que é a resposta, né? Só se você subir e descer com eles, concorda? Se vocês estiverem na montanha-russa, aí sim, né? E quando você verdadeiramente, quando eu acho que está com som, e quando você verdadeiramente aprende a administrar seus momentos bons e ruins, você aprende a manter um equilíbrio saudável, né? E aí o que aconteceu? E na sequência, o senhor perguntou ao jovem o que aconteceu quando ele voltou para o vale, né? O jovem respondeu que a perspectiva dos picos e vales parecia estar dando certo, né? Então ele teve alguns êxitos no trabalho, né? Só que depois de um tempo as coisas começaram a dar errado, ele não fazia ideia do motivo, né? E o que acontece? O importante não são apenas os insights preciosos que você consegue no pico, né? O modo como você se sente em relação a eles, a esses insights, né? E o que você faz com os insights é o que faz a diferença, não é? Aí que é, por isso que eu falo do aprendizado. Tá com eco. É você, Tá com eco, acho. Eni, é o meu? É o seu. É o seu. Agora, melhorou. Melhorou. Tá. Fala um pouquinho. Oi. Melhorou. Oi. Tá. Uhum. Agora melhorou. Pode falar, Eni. Melhorou. É isso que você está falando. Você estava falando dele voltar. E eu falo uma coisinha mais, né? Esse meu olhar, né? Da leitura. Também no caminho entre o vale e o pico, a gente também vai ter insights, né? Não precisa Exato. esperar subir lá em cima é o seu objetivo, bacana, mas no meio do caminho a gente também vai ter insights. E prestar atenção. Outro dia a gente fazendo uma live aqui com a Lê, e aí nós fazemos a mesma coisa, como o celular da gente vive com o celular na mão, escreve lá o seu insight, escreve lá o que você tem de insight para você não esquecer nesse seu vale até você chegar no seu pico, né? E outra coisa que eu gosto sempre de falar isso é o nosso tempo, o nosso caminho para o vale, o nosso caminho para o pico é diferente do caminho do outro, né? Então, vou só ressaltar aqui, Silvia, podólogas que estão entrando aí, quem está entrando aqui na live, né? Pode ser prestigiar para concorrer no nosso link
o Rodrigo colocou aí, ele vai colocar algumas vezes, entra lá, se cadastra para concorrer no final dessa live. A gente vai fechar a live e vai voltar para fazer o sorteio, tá bom? Vamos lá. E olha que interessante, né? A gente pode ter, é possível ter menos momentos ruins quando a gente valoriza e administramos os bons momentos com sabedoria, né? E o que que acontece, né? Mas a gente tem que estar verdadeiramente querendo e preparada para estar no pico, né? Eu acho que aí é o segredo, né? E como que a gente sabe quando a gente está preparada? Quando a nossa vontade, o nosso propósito, ele tem que estar muito mais definido, muito bem definido, né? Tá com barulho aqui, não sei porquê. Ele tem que estar com um propósito muito bem definido. A gente tem que estar com um propósito que está um chiado, pelo menos para mim. Agora eu acho que parou. Tá, também. Então a gente tem que estar com a vontade, o propósito tem que estar muito bem definido para que a gente não volte com nossos padrões antigos, né? Então, quem não está preparado para um pico em pouco tempo, se você não estiver preparado, você cai. Você volta para o seu padrão antigo, não é? Sim. E qual é a pergunta? E como se preparar para o pico, né? Meu senhor respondeu que, em vez de dar uma resposta para o jovem, né, ele ia ajudá-lo o jovem a encontrar as próprias respostas. Por quê? Porque as respostas muitas vezes estão dentro da gente, né? Então, assim... Só um minuto. Oi. Tá. Eu não sei de onde é o eco. Você ouve eco quando eu falo? Não. Não, então acho que é o seu fone, viu? Porque além de eco, de vez em quando corta a sua voz. Tá cortando? Dá uma olhadinha. E agora? Abaixa um pouquinho o som. Abaixa um pouquinho o som, o seu som. Vamos ver se é isso. E agora? Melhor. Agora tá baixo, não tá? Não, eu tô ouvindo. O que é? Interferência de fio, o Rodrigo tá falando. Vamos ver se... tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se agora, tirando, vamos ver agora, tá? Me fala. Vê se... Vou tentar entrar em outro lugar aqui, só pra gente poder ver. Não, piorou. Piorou. Não vou tirar. Vou deixar qualquer coisa, se vocês não estiverem escutando, você me fala, tá? Tá bom? Tá bom. E aí o que acontece? Então as respostas, elas estão dentro da gente, né? Então, e quando as coisas começam a dar errado, né? Como a gente se sente, né? E aí o senhor perguntou para o jovem como ele se sentiu, né? Quando as coisas começaram a dar erradas, né? O jovem respondeu: estou me sentindo péssimo. Tá falhando? Tá falhando, tá. Tá com som. E agora? Você... Mexe no seu fone. Agora tá falhando? Ele tá falhando, Eli? Vai, continua. Se continuar assim, tá bom. Tá. Então eu vou ficar estática. Pronto. Vamos lá, vamos ver se dá certo. E aí, o que aconteceu, tá? E aí, o senhor perguntou para o jovem e o jovem falou: me senti péssimo. E o senhor perguntou, olha que interessante essa pergunta, por que você não mudou seu comportamento se você se sentiu péssimo? Né? E olha a resposta do jovem, olha que interessante também, tá? Ele falou que talvez ele não soubesse lidar com isso. Às vezes você também pensa que se você ignorar o problema, né, as coisas vão acabar se ajeitando, né? Ou talvez estivesse simplesmente com medo de admitir que estava precisando de ajuda, né? Eu não sei vocês, mas alguma dessas circunstâncias são familiares, né? Às vezes até no negócio, vida, né? Na vida, então. Tem vezes que a gente, vou ignorar porque daqui a pouco dá um jeito, né? Não sei lidar com isso, né? E, no fundo, o que você... Eu não sei vocês, até gostaria que vocês participassem agora. O que vocês acham que atrás desses comportamentos, tá? Através dessas respostas, o que tem em comum? Vocês têm noção, mais ou menos? Alguém quer tentar chutar, adivinhar? Tá? O que acontece? O que tem por trás de todas essas situações? O medo. O medo que nos leva a fazer isso, tá? No caso da maioria, é o ego, né? Um dia eu vou falar muito sobre o ego,
tá? O ego, sobre a nossa mente. O que que acontece? O nosso ego, ele costuma nos deixar arrogantes, né? No pico, quando a gente está em cima, né? E temerosos no vale. E olha que interessante. E ele nos impede, né, de ver o que é real. O ego, ele distorce a realidade. Fato, né, Inê? E olha que interessante, quando você está no... Olha como o ego é muito inteligente, tá? A nossa mente é muito inteligente, muito mais do que a gente imagina. Quando você tem consciência disso, aí você começa a entender o que tem por trás disso, né? Então o ego, ele distorce a verdade, né? Então olha que interessante, quando você está num pico, né, seu ego faz com que as coisas pareçam muito melhores do que realmente são. E quando você está num vale, o ego faz com que as coisas pareçam piores do que realmente elas são. Ele faz você pensar, né, que o pico durará para sempre, né, e temer que o vale não terminará nunca. Né? Então é isso, e a gente acha, né, na realidade, depois eu vou falar sobre a mente, interessantíssimo, né? A mente, a gente não é a nossa mente. Então o ego, ele adora criar histórias. E a gente, por não ter consciência, a gente acredita nisso. Né? E aonde começa todo o picos e os vales. Né? Alguma coisa, Eni, para complementar? Exatamente isso, né? Que essa inconstância, né, do picos e vales é dentro da gente, né? E aí você se conhecendo, esse medo, esse ego, a gente consegue trabalhar, porque eles vão existir, né? Em grau maior, grau menor, em algumas situações um mais, outro menos, mas eles vão existir. Então, assim, você preparada, você capacitada, você se conhecendo, você vai saber dar medida, falar assim, opa, aqui estou exagerando no ego, opa, estou com muito medo, o que está acontecendo? Né? Eu acho que é isso, né? É. E o interessante, daí o senhor complementou, né, que o motivo mais comum pelo qual você fica pouco tempo no pico é a arrogância, né, e se disfarça, olha só, olha, a arrogância se disfarça em segurança. E essa falsa segurança, né, nos impede muitas vezes de avaliar a importância de realizarmos mudanças e de fazermos uma autoavaliação, né. O motivo mais comum também, pelo qual você fica muito tempo no vale, é o medo, né? O medo que está disfarçado em conforto. Então, aquela famosa zona de conforto, né? Na realidade, essa zona de conforto, você não toma ações pelo medo. Só que a gente não consegue identificar que é o medo, né? Muitas vezes não é uma coisa tão clara. E aí, o jovem perguntou para o senhor, tá bom, e o senhor começou a contar a história dele, né? Ele trabalhou numa empresa, depois ele saiu da empresa, e ele resolveu montar o próprio negócio. E uma coisa muito interessante, né? Quando ele montou o negócio, a primeira pergunta que ele fez, como eu posso ser útil? Uma coisa que é muito importante, gente, é o tipo de pergunta que você faz. Não o porquê, mas o como. Né? Essas perguntas são valiosíssimas, né? Então, o que aconteceu? Então, por exemplo, no caso da podologia, como eu posso agregar mais valor para o meu tratamento? Né? Como eu posso ter diferenciais? Como eu posso melhorar os meus processos? Né? Não é, Eni? Então, assim, por isso que eu falo, o tipo de pergunta que você faz toda a diferença. Não por que está acontecendo isso comigo. Como eu posso melhorar? Né? Como eu posso melhorar? Eu acho que é uma pergunta muito importante. E o senhor, ele transformou aquela pergunta... Pode falar. É que quando você está preparada, isso eu sempre falo, né? Que você está preparada tanto tecnicamente quanto bem, né? Bem com seus pensamentos e dia, tudo, você consegue olhar para aquele problema, ou aquela situação, e você consegue dar um resultado melhor. Né? Às vezes a outra pessoa está dando, vamos supor, uma bala para cada cliente que vem. Só que com o seu cliente não funciona. Né? Aquela bala não funciona. Se você tiver com um olhar abrangente, você vai conseguir ver, nossa, com bala não funciona, mas eu posso dar um pirulito, né? Exemplo bobo, mas é assim, você vai estar preparado para fazer o diagnóstico da sua
clínica, da sua sala, onde você trabalha, não importa se trabalha para outro ou não, né? Você vai estar preparada, você consegue ter um olhar melhor. Exato, exato. E as perguntas, elas são fundamentais. O tipo de pergunta, né? São perguntas, eu falo, são perguntas fortalecedoras, né? E aí o jovem curioso perguntou para o senhor qual era o nome da empresa dele e descobriu que o senhor era riquíssimo, né? Ele era um sábio, esse senhor, né? E aí o jovem perguntou como que era na vida pessoal desse senhor, né? E aí tem também muitos ensinamentos bacanas, tá? Então o senhor contou que a esposa dele ficou doente e que ele teve muito medo. E o medo, gente, ele costuma afugentar a verdade, né? Porque a gente fica tão paralisado em frente ao medo e a gente não consegue ver a real situação, né? A realidade da situação, né? Então, o que acontece? Daí, e o senhor, ele perguntou para ele mesmo, qual a verdade contida nessa situação? Eu, Silvia, tá? Costumo muito, toda vez, perguntar qual é a verdade dessa cena. Eu pergunto direto, quando para mim as coisas não estão claras. Eu uso muito essa pergunta para mim mesma, tá? E a verdade, no caso do senhor, era simples. Ele amava, né? E na sequência ele perguntou qual seria a coisa mais amorosa que ele poderia fazer nesse momento, né? E de início ele não sabia. O que acontece? Muitas vezes a gente faz uma pergunta, não sempre a gente vai ter a resposta de imediato, mas a resposta ela chega, né? Quando você abre o seu coração, a sua real, a sua verdade, você joga a pergunta para o universo e ela vai chegar. E chegou para ele também, viu, Eni? E aí ele começou a fazer de tudo, né, de atencioso que pudesse imaginar para o bem dela, né? E por que isso? Porque ele viu que a mulher percebeu quanto ele o amava, né? Em épocas antigas ele não conseguiu dar a atenção, né, que ela necessitava. Em pouco tempo ele passou, Oi. Em pouco tempo ele passou a gozar. Tá escutando? Agora tá. Oi. Em pouco tempo ele passou a gozar da sensação agradável que se instala quando a gente se torna uma pessoa melhor, né? Para sua surpresa, ele começou a se sentir muito mais tranquilo e produtivo, mesmo nas piores circunstâncias, né, que se encontravam. E ele percebeu que muitos dos medos deles, na realidade, olha que interessante, não tinham a ver com ela e sim com ele, né? Por isso que eu falo, olha, quando você se abre, quando a pergunta você se coloca, você vê que você vai mudando, vai se transformando. E a sensação de você se tornando uma pessoa melhor, você com você, a comparação é você com você, não com os outros, né? Isso é muito importante e isso tem uma satisfação muito grande, onde você entra no pico. Não é verdade, Jenny? É verdade, é verdade. E olha que interessante, né? Quando ele procurou alternativas, né? Ser mais amoroso, ele mudou o foco dele para ela, né? Então, assim, ele saiu dele e focou nela, né? Então, quando a gente deixa o ego de lado, né? Aumentamos muito a nossa chance de sair de um vale mais rapidamente e conseguimos permanecer mais no pico, né? Não é verdade? Com certeza, com certeza. Aí o jovem falou assim, olhou para um outro pico e falou, epa, esse pico é bem interessante, eu acho um pico mais alto do que eu acho que eu vou nele, eu vou ir para ele, né? E aí ele resolveu que ele queria atravessar. Pode falar, Eni. Não, é o seu som mesmo. Quando você se mexe muito, aí ele entra microfonia. Entendeu? Tá. É que tá mexendo o fio. Dá uma. Eu acho que eu não sei se o ruído tá bom, vou ficar quietinho. Eu gosto de falar com a mão. Vamos ficar e o que acontece, né? Tá bom. E muitas pessoas, né? Vemos um vale, então o que aconteceu? Ele viu esse pico, mas ele viu um vale muito mais profundo do que ele tinha visto anteriormente, né? E aí ele lembrou que sempre, no vale, sempre tem um bem oculto que se concentra nele, né? Isso eu acho que é muito importante a gente guardar para a nossa vida, né, Eni? Que sempre nas adversidades, sempre tem um bem oculto,
sempre mesmo, né? Que a gente pode transformar o nosso vale num pico, né? Sim. Mas para isso, a gente precisa verdadeiramente valorizar isso, né? E pôr em prática, né? O que tem de oculto nesse vale, né? E o senhor perguntou para o jovem se ele era capaz de fazer isso, né? De atravessar o vale de outra maneira, da maneira diferente da primeira vez, né? E falou que a melhor forma de atravessar um vale é criando e seguindo a própria visão sensível. Você sabe o que é própria visão sensível? Ou não? Então, o que é muito interessante é essa própria visão sensível, tá? Então, primeiro, com sensível, quero dizer, né, que a visão de um futuro pico sobre o qual você deseja estar, né, e que faça sentido para você, né? Algo tão formidável, né, quanto você seja capaz de imaginar, mas que também seja realista, né, porque a gente não pode só imaginar uma coisa que impossível e que você consiga atingir. E sensível também significa que você é capaz de tornar o que imagina mais real para si quando aplicar os 5 sentidos, tá? Numa imagem, com detalhes, mas tão específicos, que você começará a se dar conta que é possível concretizar aquilo, né? Então, eu não sei se vocês conhecem o SMART, né? O SMART é muito usado para os negócios, né? Que são metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e tempo, né? Então, tudo isso, quando a gente faz um projeto, a gente sempre entra no SMART. Eu falo projeto de vida, qualquer tipo de projeto, né? Não é só o projeto profissional, né? E agora, o que acontece? Uma outra coisa que é muito importante, a técnica da visualização. Isso é usado muito, tá? Para os maiores coachings do mundo, tá? Todo mundo usa a visualização, né? O que acontece? Então, imagine como o seu futuro pico deverá ser, o que você deverá ouvir quando estiver lá, o aroma que terá, o sabor, a sensação de tocá-lo, né? Que se torne uma imagem tão real, né? Que quando você chegar, né, a imagem da sua chegada nele faça vencer o vale. Por isso que tem que ser muito real, porque você vai enfrentar muitos vales, né? Então, se você, por exemplo, uma técnica bacana, você visualiza, tá, usando os 5 sentidos. O que acontece? A mente, ela não sabe distinguir o que é real e imaginário. Então, se você vai criando uma visualização, uma coisa muito real, o maior número de detalhes, você vai fazendo a repetição, a mente acha que você já alcançou, porque na realidade, na sua visualização, você já alcançou. Então, ela vai criar ações e ferramentas para você conseguir atingir o que você criou. Por isso que eu falo que a gente cria a nossa realidade, não é verdade? Isso também é muito interessante, até tinha um jogador de golfe que ele, antes de entrar no campo, né, em campeonato, ele visualizava todas as suas tacadas milimetricamente falando. Isso é interessante também para tudo, né? Quer seja para um procedimento, quer seja para uma técnica, quer seja para uma decisão, quer seja para uma negociação, para tudo na vida, Exatamente. né? Exatamente. E aí o jovem determinado... Ai, desculpa, pode falar. Como fala, dando exemplo, né, disso que você está falando. Que às vezes as pessoas veem e falam assim, faz a técnica da visualização, mas muito solto só se eu colocar o carro lá eu vou conseguir? Não. A visualização vem junto com outras ferramentas. A partir do momento que você se energizou com a visualização, você já começou a escrever, você já começou a pensar, olha, acho que vou fazer um projeto com a Silvia. Nossa, faz tempo que eu não vejo a Silvia. Puta, a Silvia aparece. Eu queria mudar de sala, eu queria trabalhar no shopping, eu queria trabalhar na casinha do pé. E aí, a Eni começou a fazer live. Nossa, não faz tempo que eu não via ela, vou conversar com ela para poder falar dessa... Então, assim, essas visualizações com um pouco de foco, né? Não é simplesmente colocar uma Mercedes lá e sentar no sofá e não trabalhar, né? Exato. E assim, e o que acontece? De alguma maneira vai criar, né? E às vezes a gente não sabe qual o caminho, mas vai abrir, o caminho se abre. Por isso que eu falo que tem a técnica da visualização,
Tem a técnica do tipo de pergunta que você faz, são perguntas fortalecedoras, tá? Isso a gente quer alçando, e esses são os aprendizados para a vida. E isso não sou eu que estou falando, tá? Mas os maiores coaches do mundo, tá? Usam. Isso eu falo que as pessoas, assim, essas ferramentas fortalecedoras, esse pessoal usa, utiliza, reutiliza, ou seja, vai pro resto da vida, tá? E vários atletas, você citou o cara do golfe, mas vários atletas, se você ver as histórias, livros, né, de histórias do Michael Jordan, todo esse povo aí, Neymar, que quem gosta, quem não gosta, assim, inerente, né? Eles usam esses processos para poder, vou fazer o melhor jogo da minha vida. Hoje eu vou entrar aqui e vou fazer o melhor jogo da minha vida. Pode ser que para nós que estamos assistindo não seja, mas para ele entrou lá e usou dessa técnica. Assim, hoje vai ser o melhor jogo da minha vida. Exato, exato. E o que acontece? Daí o jovem se despediu do senhor, vamos rumo ao outro pico, ao novo desafio, né? E o senhor, antes, ele falou uma coisa muito importante, né? O que ele falou? Tá? Quando você chegar ao pico mais alto, talvez seja interessante ver se você consegue ter alguns insights sobre verdades mais profundas a respeito de si mesmo. Aquele velho autoconhecimento, né? E o que é um insight, gente? Insight é o momento que uma pessoa compreende algo de forma súbita, né? Entendendo que alguma coisa de forma intuitiva, né? De repente uma solução que parecia impossível surge diante dos seus olhos como se fosse uma coisa muito óbvia, né? E acontece, e todo mundo tem os insights, tem a intuição, né? Os sinais a gente recebe o tempo todo. Muitas vezes a gente não consegue enxergá-los, mas os sinais a gente está recebendo o tempo todo, né? Só que o que acontece? Pode ser muito interessante ouvir seus pensamentos com o coração, né? E lembrar dos momentos reais do trabalho e da vida pessoal, né? Que o guiarão na direção das suas verdades pessoais. E o que descobrir irá se tornar uma sabedoria? O que é importante, né? Oi, amor, daqui a pouquinho eu falo com você, tá bom? Obrigada. Ai, que lindo. E o que acontece, né? Ixi, ele já saiu. E o que acontece, né? Por exemplo, uma outra técnica muito bacana é a técnica da ancoragem, tá? O que é essa técnica da ancoragem? Você, por exemplo, está um momento com medo, isso, aquilo. Uma técnica bacana é você lembrar, tá? Lembra na sua vida algumas situações que você realizou, que você ficou extremamente satisfeito, que você ficou muito feliz com o que você fez. Então, quando te dá medo, quando te dá pânico, quando te dá alguma coisa não tão favorável, lembra dessas cenas. Lembra dessas cenas que você vai ver como o seu estado interno ele muda bastante. Né? Isso é uma técnica muito usada também, que é a técnica da ancoragem. Né? E aí o jovem chegou, agora foi na descoberta. Então ele continuou a caminhada dele. Começou indo em direção ao pico, né? Só que ele não imaginava que o caminho era muito mais difícil do que ele achava, né? Então tinha vento, a chuva caindo no olho dele, né? Ele procurou abrigo, não encontrou, a travessia estava sendo muito mais difícil, né? E quando ele partiu, ele não achava que o vale era tão profundo. Seus pés estavam encharcados, ele estava com frio, estava se sentindo péssimo, né? E porque ele pensou, por que tem que ser desse jeito, né? A gente não deveria ser feliz? Por que a gente precisa passar por tantos vales na vida? Eu não sei se vocês lembram, quem estava na live de terça, ele encontrou uma moça que estava com muita dificuldade, né? E a moça falou que ele estava muito bem na vida pessoal e profissional. Por quê? Né? Porque ela falou assim, não posso dizer que apesar das dificuldades que passei, foi por causa delas, né? E assim, o que eu tirei de proveito dessas situações que eu me encontro nessa situação, né? Então, por isso que eu falo, são os aprendizados que você tem nesses momentos, né? Vocês acham, gente, eu não sei vocês, né? Mas vocês acham que vale a pena essa trajetória? Eu, particularmente, eu acho que sim. Eu, Silvia, você, Eni, também me dá sua opinião, né?
Porque eu acho que assim, a gente cresce muito, a gente evolui muito, a gente começa a olhar de formas diferentes que a gente nunca avaliou. Beleza, tá? E aí, o que aconteceu? Tem 10 minutinhos, eu acho que não vai acabar até o final, mas tem muito aprendizado legal, tá? Que a gente pode extrair. E um dia, daí o jovem pensou, um dia eu ainda vou rir muito disso. Ele falou assim, bom, se um dia eu vou rir muito disso, por que não rio agora? Né? E outra coisa que é uma ferramenta muito poderosa, a risada. Por que a risada é poderosa? Porque ela muda o seu estado interior. Ela muda totalmente o seu estado interno, né? E aí ele continuou, né? Indo pelo vale, até que uma hora ele se depara, né? Ele se deparou com um rio super, super perigoso na sua frente. Tinha uma correnteza. Ele falou assim, nossa, vai ser impossível eu atravessar esse rio, né? E aí ele pensou, bom, não vou conseguir, eu acho que eu vou desistir. E a gente, muitas vezes, né, no meio da jornada, a gente pensa em desistir, né? Vai falar, não vou dar conta, não vejo solução, eu acho melhor desistir. Só que aí ele pensou, como eu vou falar para o senhor que eu desisti, como eu vou me sentir se eu desistir? Né? Eu acho que desistir, na realidade, não é uma opção quando o seu propósito está muito forte. Né? Daí ele falou assim, não, vou ter que encontrar alguma saída. Daí ele olhou fixamente, né, para o rio, temia entrar lá, ser arrastado, e aí o que veio, né? Veio uma pergunta que deixou ele paralisado, né? Ele falou assim, nossa, e se eu entrar no rio, e se eu morrer afogado, e se eu não der conta, e se sei lá o quê? Entrou o medo, paralisou nessa hora, né? E o que aconteceu nessa hora? Ele falou assim, bom, se eu ficar com esse pensamento, eu vou desistir. O que eu posso fazer para mudar o meu pensamento? Né? E aí foi aonde ele entrou de novo com aquela visão sensível. Ele entrou com a visão sensível que, não, eu já atingi o pico, né? Olha que cena mais linda, olha o cheiro que eu estou sentindo, olha o vento nessa brisa, ele usou os 5 sentidos. E o que ele fez? Ele deixou o medo, né, aquela cena do medo, não paralisar, e entrou justamente para o outro, né, para a visão fortalecedora. Né? O que você acha, Eni? É isso mesmo, né? O que ele fez? A caminhada tá tinha obstáculo, né? Tinha dificuldade e ele deixou a visão dele mais, né? Para poder enxergar outras possibilidades. Né? Exato. E aí o que aconteceu? Ele apreciou a vista magnífica, sentiu o calor do sol em sua pele, né? Ele saboreou a água do lago cristalino, tudo isso ele criou. Ele sentiu o cheiro do pinheiro, ouviu gritos de uma águia, né? E aí o medo sumiu, desapareceu e ele estava em paz, né? E aí ele abriu os olhos novamente, né? Olhou para o pico, né? E sentiu uma força muito grande, fortalecedora. E o que ele fez, né? E aí, quando a gente está calmo, né? Quando a gente mantém a paz, por incrível que pareça, os planos começam a clarear, as soluções começam a aparecer, né? E aí, ele então, usando os 5 sentidos, o que ele fez? Ele lembrou que ele tinha uma corda dentro da mochila. E aí ele ficou em pé, tinha um tronco, ele jogou várias vezes a corda no tronco, não conseguiu várias vezes, mas aí, de novo, entrou medo, não vou conseguir, mas ele, de novo, entrou na visualização e ainda visualizações muito mais detalhadas. Foi aonde ele viu um outro tronco, jogou a corda no tronco e aí ele conseguiu pegar esse tronco. E aí ele conseguiu passar pelo rio. Não foi fácil, mas ele passou. Até a hora que ele chegou no pico, né? E ele viu uma vista que ele nunca tinha visto. Mas antes de chegar no pico, ele estava tão feliz, né, por ter superado o medo, que é o que eu falo, ele continuava no vale, né? Ele ainda não tinha chegado no pico, mas ele transformou o vale dele no pico.
né? Olha, por isso que eu falo, como a gente consegue transitar, como a gente consegue transformar o nosso vale num pico, né? Quando a gente supera os medos, né? Quando a gente cria nossas ferramentas, os nossos autoconhecimentos, isso são sensações enriquecedoras. E eu falo que isso ninguém te tira, né? Uma vez que você adquire isso, ninguém te tira, né, Eni? Exatamente. Não tira, porque você conseguiu olhar para aquela situação, conseguiu remar, né? No caso dele apareceu um tronco e ele conseguiu atravessar. E os nossos troncos são situações que a gente faz assim, uma pessoa que te dá um conselho, um olhar para, perdi a clínica inteira, mas consegui uma parceria com uma amiga para poder fazer uma sala lá dentro da clínica dela. Então, assim, o tronco de cada pessoa é isso que eu falei. Não compara o seu problema com o do outro, nem a sua rotina, nem a sua... né? Vamos transitando, né? E prestando atenção nos troncos que vão aparecer. Eu só vou dar uma dica aqui, gente, quem ainda não foi lá para concorrer ao livro. Você tem o livro aí, Sil, para mostrar a capa? Você sabe que eu tenho, mas eu precisaria pegar, que não está aqui agora. Só para avisar que a gente vai encerrar essa live e nós vamos... quem vai concorrer é quem fez inscrição lá naquele link que a gente colocou, tá? A gente tá aqui debatendo a história do livro Picos e Vales e vamos sortear esse livro para ser entregue na casa de vocês. A gente está nos minutinhos finais, a Silvia vai dar eu queria só falar uma coisa rapidinho antes, né? Porque assim, na terça-feira a gente vai por todos os conhecimentos, tá? Tudo que os aprendizados, né? E uma coisa que eu falo, né? O medo. Muitas vezes, então, a gente tem o medo que nos paralisa, né? Que a gente não consegue ver a realidade, né? E o que acontece? Então, a gente tem o medo que os amigos não gostem da gente, a gente tem o medo que nosso pai não nos admire, o medo que a gente não consiga conquistar tal coisa, né? O medo do fracasso, o medo de não querer dar conta do trabalho, né? Então a gente é o tempo todo movido de medo, né? Então por isso que é importante a gente ter essa consciência, né? E transformar, é o que eu falo, ir além do medo, não é verdade? E no finalzinho, depois tem um finalzinho que não vai dar para falar agora, né? Mas isso na terça-feira a gente vai concluir, não só concluir o resto da história que é linda, tá? Como a gente vai também falar justamente dos aprendizados, né? Tanto na nossa vida como na podologia, né, Eni? Exatamente. Eu falo que as duas coisas andam juntas, né? Principalmente quem trabalha, quem é podólogo, dentista, massagista, as duas coisas andam paralelas, né? E aí se misturam. Anda paralela no momento e depois se mistura. Então, assim, a gente vai daqui a pouco encerrar, você já vai dar um ensinamento. Terça-feira que vem a gente está aqui de volta para colocar uma lista de conclusões dos ensinamentos do livro. Mas hoje, depois dessa live, eu vou entrar numa live no Podologia do Futuro para fazer o sorteio. Então, nós vamos dar 10 minutinhos para quem ainda não se inscreveu, vai lá no link, se inscreve e logo a gente entra para fazer o sorteio que vai ser pela internet, a gente vai montar aqui ao vivo. Pode encerrar aí, Silvia, viu? Tá, agora eu queria, salvar, assim, tá? Eu queria dar um conselho não, eu queria dar uma dica. É uma reflexão, na realidade é uma reflexão, tá? Tanto os momentos bons como são os ruins, gente, são verdadeiros dádivas que a gente recebe, tá? E que cada um deles tem um enorme valor se a gente administrar bem, né? Então eu acho que seria bacana, interessante, até como teste, né? Fazer, porque eu falo que é tudo a prática, né? Então a gente começar a ver o que tem por trás de tal coisa, o que tem por trás da cena, né? E o Vale, gente, é uma oportunidade para a gente crescer, para criar algo melhor, né? Não fujam do Vale, não. Aprenda com ele, né? E quando você se sente, e quando você sai de você mesmo e olha a dádiva, né? Que bem oculto tem atrás disso, né? Com certeza você vai estar criando novas oportunidades na sua vida. E às vezes a gente tem, sempre aprendendo. E essas oportunidades, elas são fantásticas, né? Fantásticas mesmo. O que eu falo,
exato, estamos sempre em evolução, o importante é esse. Silvia vai Eu, encerrar a live, só para você saber. tá, a gente se cortar a live, tá? Acho que a gente fala até cortar um pouquinho. E eu acho que é isso, né, Ana? Eu acho que é na dificuldade que a gente se fortalece, né? A gente tem que Com estar com o certeza. coração aberto e justamente Uhum, ver o bem oculto que tem por trás desses momentos baixos e saber que uhum, eles não são uhum. eternos, né? Eles duram por um tempo. Exatamente, Mas assim, gente, como a exatamente. gente vai continuar na terça, tá? Se tiverem perguntas, coloca, tá, as perguntas para a gente, manda mensagem, que a gente vai estar justamente falando disso. Vontade daí a gente vai resumir todos os aprendizados, né, que a gente vai Uhum. ter, tá? Então eu acho que vale muito a pena e a Inê agora vai a parte boa também, que é do sorteio. Para quem Sorteio. não for sorteado, vale a pena comprar esse livro, gente. Que horas na terça? Meio-dia. Tá? E a gente vai falar Meio-dia. sobre todos os aprendizados, os resumos, e eu vou terminar a história, que é uma história de muita superação. História bonita. Alguma coisa, Eni? É isso, gente. Na terça-feira a gente está aqui de volta ao meio-dia. Nós estamos ainda testando os horários, tá? Para saber qual é o melhor horário para todo mundo, para nós e para vocês. Mas na terça-feira que vem, meio-dia, a gente vai fazer a conclusão de todos esses ensinamentos entre o Vale e o Pico. E daqui a pouco essa live encerra, eu entro de novo no Podologia do Futuro para fazer o sorteio do livro, que é sem quem se cadastrou. Eu vou dar 10 minutinhos para quem ainda não se cadastrou ir lá fazer o cadastro no link que está no Facebook, que está, o Rodrigo colocou aqui também. Vai lá, se cadastra e como a Silvia falou, deixa a pergunta no direct, deixa a pergunta no Facebook, nós temos Telegram, entra lá no nosso Telegram, que a gente vai montar esse resumo com as possibilidades que você tem para trazer para a sua vida e para a vida do empreendedorismo dentro da podologia. Beijo, Sil. Gente, estamos juntos, ó, ressignificando. Conte com a gente, tá bom? Eni, um prazer falar com você. Beleza? Estamos longe, mas estamos perto. Coração. Um prazer para todo Volta mundo, aí, hein, gente? Vai gente. ter o sorteio. Gente, volta que vai ter sorteio. Beijo. Beijo, gente. Beijos.